turma do quarto ano, como é que vocês estão? Tudo bom? Para iniciar a nossa semana, hoje nós vamos ter aula de ciências e o conteúdo são as transformações da matéria. Vamos lá? Bom, turma, se a gente observar ao nosso redor, a gente pode ver vários materiais, né, que perderam a sua estrutura, que a sua estrutura foi modificada. Exemplo, uma caixinha de suco que a gente bebe, a gente pode amassar e jogar no lixo. Ela perdeu ali já o seu tamanho, foi modificada a sua estrutura. O arroz também, quando é cozinhado, né, ele aumenta o tamanho, perde a estrutura. A água que vira gelo, né, quando está em um ambiente muito frio. Então, nesse caso aí, a gente pode ver vários exemplos de materiais que teve sua estrutura modificada. Agora, algumas transformações, elas são reversíveis. O que isso quer dizer? Elas podem ser desfeitas, como a caixinha de suco. A gente pode tentar desamassar, claro que vai ficar ainda ali algumas ondulações, mas a gente consegue. Já existem algumas transformações que não podem ser desfeitas, e a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. De acordo com esse conceito, as transformações sofridas pelas matérias podem ser classificadas em físicas e em químicas. O que seria então transformações físicas? São aquelas que não produzem novas substâncias, ou seja, a matéria continua a mesma. Sendo assim, o tamanho, a forma, a aparência do material podem sofrer mudanças, mas não a sua composição. Vamos ver alguns exemplos? Bom, turma, como vocês viram, as transformações físicas são aquelas que não produzem uma nova substância, né? A matéria ela continua sendo a mesma. O que pode mudar é o seu tamanho, a forma e a aparência. E eu trouxe um exemplo aqui dessa matéria, que é um papel, não é isso? Bom, a gente vai ver se essa transformação que eu vou fazer, ela é uma transformação física ou química. Seguinte, eu vou pegar esse papel e vou rasgá-lo no meio. Olha, o papel ele foi rasgado no meio, como vocês podem ver. Essa transformação aqui, ela é uma transformação física ou química? É uma transformação física, exatamente porque o tamanho da folha mudou. Antes ela era assim inteira, né? E aí, após ter cortado no meio, ela perdeu o seu tamanho, foi dividida em duas partes. O tamanho mudou, mas a substância continua, né? As substâncias que fazem um papel continuam aqui, não teve nenhuma outra substância, não teve nenhum outro tipo de matéria. Então, aqui é uma transformação física. Eu trouxe esse outro exemplo aqui também, olha. Aqui nós temos o arroz. Aqui a gente pode ver o arroz, ó, cru. O arroz está cru. Olha o tamanho dele aqui. Bem pequenininho, não é isso? E aqui a gente tem um arroz cozido, né? Quando coloca ele na água, no fogo, ele ferventa, ele fica cozido. E aqui olha a diferença do tamanho do arroz, estão vendo? Aqui a gente tem um arroz cru, olha o tamanho dele. E aqui a gente já tem o arroz cozido, né? Olha o tamanho do arroz. E essa transformação do arroz, ela é física ou é química? É mais uma transformação física. Por quê? O arroz aumentou de tamanho, mas continua sendo arroz. Não teve nenhum outro material incluso nele, não teve nenhuma outra substância. Então, essa é uma transformação física também. E existem outros exemplos. O gelo, que a gente já sabe que é, né, a água do seu estado sólido. Quando a gente coloca o gelo no congelador em um ambiente frio, a água em um ambiente frio vira gelo, não é isso? Essa é uma transformação física porque ele muda de tamanho, de forma, mas continua sendo água. Tanto é que se a gente colocar o gelo em um ambiente quente, ele derrete e vira água novamente. Os metais também, como o bronze e o ferro, são derretidos para que dessa forma eles possam se transformar em outro produto, mas continua sendo metal, certo? Tudo bem aí o que são transformações físicas? Agora, o que seria transformações químicas? Bom, a composição da matéria na transformação química, ela já passa por mudança. Ou seja, uma ou mais substâncias vão se alterar, dando origem a novos compostos. Como assim? Vamos ver outro exemplo. E agora eu trouxe esse fósforo, né?
como exemplo para a gente entender como funciona a transformação química. Na transformação química, a composição da matéria já vai passar por mudança, ou seja, a sua substância vai mudar, vai se alterar e vai dar origem a outros compostos. E aí a gente tem exemplo, né, os metais enferrujados, que ali quer dizer que eles oxidaram, né? Foi um fenômeno chamado oxidação. Então, os metais que enferrujam, uma lata de refrigerante que enferruja, é uma transformação química, isso se chama também reação química. As frutas, quando apodrecem, né, é um exemplo de transformação química, porque a sua substância mudou. E a gente também tem um exemplo aqui do fósforo, que é um pedaço de madeira, quando ele é colocado no fogo, né, ele é queimado. Eu vou ligar, né, acender esse fósforo para a gente ver como acontece. Aqui eu acendi o fósforo, estão vendo? A madeira, ela está sendo queimada. Nesse caso aqui, o que que a gente vai observar? A mudança, olha, desse material, da madeira. Observem aqui como que ele já mudou, tanto fisicamente quanto também na sua substância, porque esse fósforo ele já não vai acender mais, essa matéria ela já não vai mais prestar, né, para fazer o fogo. Então aqui aconteceu mais uma transformação química, certo? Turminha, espero que tenham entendido o conteúdo. Façam a atividade para fixar. Espero vocês na aula. Um beijo!